Albert Einstein, que elaborou a teoria da relatividade, fugia das aulas de matemática. O Walt Disney, que criou o império do entretenimento, foi reprovado em artes. Isaac Newton, que identificou a gravidade em seus estudos, foi expulso da escola. Teriam sido eles crianças superdotadas? Nós estamos aprendendo aqui no Educação que nem sempre crianças superdotadas apresentam o perfil gênio comportado. Fique com a gente e saiba como identificar uma criança com altas habilidades. Então, iniciozinho do segundo bloco, deixei uma pergunta no finalzinho do bloco anterior. Pai e mãe que estão vendo o nosso programa, poxa, meu filho é hiperativo, será que ele é superdotado? Algumas dicas antes de procurar os especialistas. O que caracteriza a criança hiperativa é um movimento, é uma atividade motora muito grande, muito acima da média. Isso é o que caracteriza a hiperatividade. Frequentemente, a hiperatividade vem com o distúrbio de atenção. São crianças que não conseguem se concentrar, que não conseguem prestar atenção por um tempo bastante longo. Bom, o que acontece com a criança superdotada? Ela pode ser hiperativa também e ter essa mobilidade muito grande. Dificilmente ela terá o distúrbio de atenção. O que caracteriza a criança superdotada que diferencia desse quadro? Ela tem atenção, ela se interessa profundamente por determinadas coisas e ela tem uma aprendizagem extremamente rápida e independente. Então, a gente fala sempre que uma das características da criança superdotada no seu desenvolvimento mais inicial é a precocidade. Nós sempre fazemos esse tipo de pergunta às famílias. É uma criança precoce? Foi uma criança precoce? E o que quer dizer isso? Bom, por exemplo, aprender a ler. Em qualquer lugar do mundo, as crianças aprendem a ler desde que estejam numa sala com um professor que ensine. Por volta dos 5, 6 anos, varia um pouco de país para país, com que idade você entra na série em que se ensina a ler. Mas acontece por volta de 5, 6, 7 anos. As crianças que são precoces na leitura, elas aprendem a ler, às vezes, com 2 anos, 2 anos, 2 anos e meio. E a grande diferença entre ela e a criança que está dentro da sala de aula sendo ensinada é que ela não é necessariamente ensinada. Ela aprende porque o mundo é escrito em volta dela. E ela faz perguntas. Mamãe, o que está escrito aqui? Papai, lê para mim. Mas essas pessoas não têm o intuito de ensinar. Essas pessoas apenas leem para ela. Além disso, se você ligar à televisão, vários anúncios, além de ter ação de pessoas e fala de pessoas, tem coisas escritas. Sim, agora, uma coisa que a senhora falou foi o seguinte, nem todo mundo, um superdotado, ele pode ser gênio em matemática e ruim em português. Esse cara, ele também vai ele vai aprender a ler primeiro que os outros? Se a área dele de superdotação for a área da linguagem. Ou ele pode também não demorar a aprender a ler, mas fazer conta rapidinho. Então, aprender a fazer conta. Tem um exemplo muito bom. Uma meninazinha que não tinha ainda 4 anos, de baixa renda, aluna de uma creche beneficente, e ela um dia no supermercado com a mãe sentada dentro do carrinho e a mãe pondo coisas dentro do carrinho. A folhas tantas, ela disse, mãe, não dá para botar mais nada. A mãe disse, como assim? 4 anos. 4 anos. E ela disse, mãe, você saiu com R$50, aqui já tem R$50. Nossa. Então, ela estava somando as coisas dentro do carrinho, coisas com dezenas e unidades e centavos, etc. E ela disse, aqui você já botou R$50 aqui dentro. Ela não tinha feito 4 anos ainda. Então, ela, obviamente, que a precocidade dela era na área da matemática, da lógica. É difícil para um superdotado, muitas vezes, então, realizar trabalhos em grupo por conta do ritmo dos outros alunos? Ele se sente meio deslocado? Tem situações que sim, outras que não. Tem crianças que são superdotadas que se dão muito bem com os colegas. Em outras situações, acontece muito também, ele se sente meio deslocado do grupo e ele tem dificuldade realmente para encontrar, porque é o que a gente chama do par intelectual. Aqueles que têm os mesmos interesses que ele, que pense como ele. Então, às vezes, existe algum tipo de conflito, sim. Aí, nesse sentido, é importante que o superdotado continue numa escola regular, que ele tenha as atividades dele
fora, mas também que continue numa classe regular? O ideal seria isso. O ideal seria que ele tivesse um convívio num grupo heterogêneo e que ele tivesse também uma parte do dia num grupo homogêneo, todos tão brilhantes quanto ele. Isso pode ser feito fora, como é o caso do programa Estrela d'Alva, que as crianças frequentam esse programa no contraturno da escola, mas isso pode ser feito dentro da escola. O professor, dentro da sala de aula, ter atividades mais avançadas para 1 ou 2 alunos, ou esses alunos saírem da sala e irem para uma sala de recursos onde eles fazem essas atividades. Mas eu queria voltar ao que você perguntou sobre trabalho em grupo, e uma coisa que a gente vê também com frequência é que existe um trabalho que é para ser feito por 5 alunos e o superdotado faz o trabalho inteiro e diz, deixa por minha conta, porque ele sabe que ele vai fazer bem, ele quer o 10 e não quer que ninguém atrapalhe. Que é lamentável. Também do superdotado, né? Que é essa exigência com ele mesmo. Ele quer o 10. Ele quer o melhor. Sempre muito exigente. O perfeccionismo é uma das características deles também, né? Ah, interessante. Isso pode atrapalhar em tanta coisa, né? Atrapalha. Porque a vida não tem perfeição. Leva ao sofrimento, muitas vezes. Nos relacionamentos, em tudo. São geralmente crianças que precisam de acompanhamento psicológico por não conta disso? Não necessariamente. O percentual de alunos superdotados que precisa de acompanhamento psicológico é igual ao percentual na população em geral. Essas escolas, o que elas necessitam, as escolas regulares, né? O que elas precisam fazer? Quer dizer, tem que ter uma sala de recursos, né? O que tem que ter para ele não virar o bagunceiro da sala ou não ficar deprimido? O que essa escola regular tem que ter? Tem muitas possibilidades. Uma possibilidade é, se ele é muito bom em muitas matérias, é a aceleração. Então, ele pular uma série, ser acelerado, isso melhora um pouco, porque durante pelo menos algum tempo ele vai ter novidade na sala de aula. É uma solução que não é uma solução a longo prazo, mas é uma solução a curto prazo. Então, isso é uma possibilidade. A outra possibilidade é o enriquecimento dentro da própria sala. E óbvio que para acontecer isso, o professor tem que ser ajudado. Primeiro, ele tem que ter a formação para isso. Segundo, ele tem que ser ajudado de alguma maneira pela própria instituição, que é o caso do aluno superdotado ter atividades diferenciadas para ele. Então, ele pode estar, todo mundo está trabalhando com livro de matemática de 3º ano e ele está trabalhando com livro de matemática de 4º ou de 5º, dentro da sala de aula, ou saindo só nesse horário, na hora de matemática, ele sai da sala dele e ele vai para uma sala em que o horário de matemática é o mesmo, mas que ele está 1 ou 2 anos na frente. Nós já tivemos alunos assim e que a escola topou a permitir essa saída de sala. Essa flexibilidade. A gente teve um exemplo do menino que ele tinha 5 anos, já tinha sido acelerado, estava numa turma de 1º ano, a turma estava aprendendo a ler. Ele já lia livros, ele ficava 1 hora, 1h30 lendo um livro que fosse do interesse dele, numa linguagem já para adulto. Então, em muitos momentos, ele ia para a biblioteca, quando tinha alguém disponível na biblioteca para ele, ou quando a escola, a gente já tinha orientado, né? A escola fez o seguinte, a turma de 4º ano, quando trabalhava a parte de estudos sociais e ciências, que eram áreas que ele já sabia bastante, ele saía da sala dele, ele tinha aula junto com os meninos do 4º ano, nesse horário, e voltava depois para a sala dele. Então, é uma maneira de se fazer dentro da própria escola. Entendi. Agora, é um desafio para o professor, né? Existe uma formação específica para o professor trabalhar com superdotados? Quase nenhuma. Quase nenhuma. Você vê, por exemplo, dentro do curso regular da pedagogia, dificilmente você vai encontrar uma disciplina que trate de educação altas habilidades, específica para altas habilidades, superdotação. Você encontra educação especial. E aí ela estaria dentro da educação especial. Hoje, no Brasil, a gente tem alguns cursos de especialização na área de altas habilidades e superdotação. E em nível de mestrado, você vai fazer um mestrado em educação especial ou numa área de inclusão. E aí tem uma área de pesquisa que é para o superdotado. Mas não existe, assim, aquela coisa preparada já no currículo regular do formação de professor. Que isso, né, até existe, né, claro, os núcleos de atendimento de altas habilidades, que foi um incentivo do governo, do MEC,
e que eles implementaram em vários estados brasileiros. Você vê países que realmente buscam esses alunos, incentivam a educação de uma qualidade mais avançada e mais especializada desses alunos, porque eles acham que esses alunos são uma riqueza nacional e que essas pessoas poderão desenvolver mais o país. Então, você vê isso, por exemplo, na Coreia. Né? A Coreia, primeiro, nos últimos 30 anos, deu um enfoque muito grande na educação de uma maneira geral, melhorou a qualidade da educação do país todo e, ao mesmo tempo, passou a procurar cientificamente, sistematicamente esses alunos, para dar a eles uma educação mais avançada, mais acelerada, para eles chegarem nas universidades mais preparados, mais cedo e poderem sair profissionais de uma categoria exemplar. O que fez? A economia da Coreia subiu assim rapidamente e vertiginosamente nesses 30 anos. Eles hoje em dia têm, por exemplo, a fabricação de carros, eles estão ali, já passaram na frente do Japão, o Japão voltou a passar na frente, mas enfim, em muito pouco tempo eles conseguiram isso. Esses alunos são uma riqueza nacional. Você tem minas de ouro, você tem petróleo, você tem o que quer que seja, e você tem cérebros brilhantes. Eu vi o blog de uma advogada, mãe de aluno superdotado, que o filho dela não passou na prova na escola, né, do terceiro ano, mas passou no Enem. E aí tem também toda uma discussão judicial em torno disso. Muitas vezes os pais têm que recorrer mesmo à justiça para poder valer o direito, porque por lei, existe a lei que dá direito para que o superdotado possa ser acelerado. Inclusive, recentemente, a presidente Dilma assinou agora no final de dezembro. Lei 13.234. Essa alteração para que exista essa possibilidade, numa escola, ela poder acelerar essa criança ou proporcionar um atendimento especializado para esse aluno superdotado. Sim, mas ele precisa necessariamente, por exemplo, para fazer um mestrado aqui, ou concluir, ter lá a conclusão de mestrado dele, o histórico escolar dele da graduação. Se ele provar que ele conhece todos aqueles conhecimentos, ele não precisa frequentar. Certo, mas ele tem que provar que ele tem aquele conhecimento. Então, por isso que eu digo que, às vezes, ele entra para um mestrado de matemática e o único conteúdo que ele conhece é o de matemática. E, na verdade, você não pode dizer que ele tem o equivalente a uma graduação se ele não tem os outros conteúdos que a graduação tem. Certo, então ele tem que cumprir aqueles, ou pelo menos provar que ele conhece. Então, em termos de escolaridade básica, o Enem agora faz isso, porque desde que você passe o Enem, isso vale como o seu ensino médio. Uma questão que vai surgir agora, porque essa lei 13.234 saiu, acho que publicada no Diário Oficial, dia 30 de dezembro, agora, o último. Mas uma coisa que havia até então, é que o aluno só podia usar o Enem como prova de conclusão do ensino médio se ele tivesse 18 anos. Ora, se ele é uma criança precoce que fez tudo cedo, ele não terá 18 anos. Por essa lei nova, será que vai valer um Enem feito com 16? Eu não sei. É o caso que você se referiu. Então, assim, a gente teria que ver se isso seria automático ou o aluno, a família, teriam que entrar na justiça para fazer valer isso. A gente teria que ver como é que vai ser a implementação dessa lei. Porque a impressão que me dá por essa lei nova é que deveria poder valer. Né? Ele tem 16 anos, ele sabe todos os conteúdos do ensino médio, o Enem vale pelo ensino médio e ele pode entrar na universidade. Esse ano entrou um menino, não me lembro mais de que estado do Nordeste, para medicina com 16 anos. Eu imagino que ele tenha entrado na justiça para fazer valer o direito dele, porque esses casos. Até agora você teria que ter 18 anos. Quer dizer, incentivar é a melhor forma
para, claro, garantir o desenvolvimento dessas crianças, desses adolescentes, mas também para garantir que nós tenhamos, a sociedade tenha profissionais brilhantes muito cedo, muito rápido. Claro. Eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui no programa. Parabéns pelo trabalho. Muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos. Eu não sabia um monte de coisa. Voltem sempre. Vamos fazer mais programas falando dos superdotados. Estamos às ordens. Muito obrigada. Nosso programa está terminando. Se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv e fique ligado no recadinho deles que vai aparecer aí juntinho com os créditos. Educação, se você não se envolver, não rola. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Eu gosto muito de ler. A leitura, ela me ajudou muito a falar melhor, a ter um vocabulário melhor. E eu acho que eu comecei a gostar de ler assim, porque quando eu era pequena, minha mãe sempre lia historinha pra mim. Ela, agora que eu sei ler, pede pra eu contar histórias pra ela na hora de dormir. E é muito legal, isso me ajudou muito. E as professoras na escola ainda me ajudaram mais ainda, me emprestando livro. E um dos livros que eu mais gostei de ler foi Os Três Mosqueteiros, porque ele tem uma parte de suspense, ele é bem engraçado, é interessante, e eu gostei muito desse livro.